Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por estarmos aqui mais uma oportunidade, mais uma vez, para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Quero convidar você, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, o 5º capítulo, carta de Paulo aos Gálatas. Eu falei Efésios ou Gálatas? Gálatas, capítulo 5, irmãos, perdão. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 16, 17 e 18, para a nossa breve meditação e aprendizado. Quero cumprimentar também os nossos irmãos, internautas, que estão nos acompanhando pela internet, pelo nosso canal no YouTube. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 16, 17 e 18. Quantos encontraram? E diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escrevendo esta epístola à igreja na Galácia, ele discorre a respeito de diversos assuntos. E ao chegar aqui no 5º capítulo, e vale também ressaltar que muitas vezes nós temos a ideia de que o apóstolo Paulo, ele escreveu todo o conteúdo das epístolas de uma só vez. Isso não é uma verdade. Até porque, naquela época, não existia, não havia a tecnologia que hoje existe. Então, como que funcionava a questão da relação do apóstolo Paulo para com as igrejas? Era por meio de cartas, por meio de informações. Por exemplo, os irmãos que estavam na Galácia, a igreja que estava fixada na Galácia, eles escreviam para Paulo. Paulo recebia o escrito, analisava as informações, orava, e por intermédio do Espírito Santo, o qual Paulo era dirigido, ele respondia. Então, o conteúdo das cartas foram juntados no período em que se compôs o Novo Testamento. Então, aqui no 5º capítulo, é uma seção das 6 sessões de assuntos, que são 6 capítulos. Então, se são 6 capítulos, são 6 sessões de assuntos. E observe que até dentro de cada capítulo discorre, muitas vezes, 2 ou 3 assuntos. Nesta sessão, que nós consideramos aqui a última sessão do 5º capítulo,
o apóstolo Paulo, debaixo da orientação do Espírito Santo, escreve aos irmãos que estavam ali na Galácia, que faziam parte daquela igreja, sob a orientação do Espírito, trazendo o assunto chamado a dicotomia do confronto. O que é isso? Ele está trazendo este assunto concernente ao confronto entre a militância da carne e do espírito. Observe o que nós lemos aí com a Bíblia aberta, por gentileza. O verso 16. Vamos recapitular. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele está chamando a atenção dos crentes para andar no Espírito. Vamos lá, andar aonde? No Espírito. O verso 17, ele chama a atenção a respeito da militância. Ele diz assim, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E o verso 18, ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Antes do apóstolo Paulo trazer a realidade da natureza da carne, e depois trazer o relato da natureza do Espírito, que ele chama de frutos da carne, e fruto do Espírito, frutos da carne no plural e fruto do Espírito no singular, ele faz questão de abordar a questão da militância e da oposição. Até porque esta igreja, que estava fixada ali na Galácia, ela era uma igreja que ela tinha tido a experiência profunda do agir de Deus. Tanto é que lá atrás o apóstolo Paulo chama a atenção deles, dizendo, olha, vocês começaram no Espírito, mas estão caminhando para terminar na carne. Imagine, uma igreja que começou no Espírito. E quando é que uma igreja começa no Espírito? É quando ela se submete ao Espírito. É quando ela se submete à vontade do Espírito, à lei do Espírito. Quando ela é submissa à voz do Espírito, ela compreende que ela necessita e que ela precisa andar no Espírito e ser guiada pelo Espírito. Mas no decorrer do tempo, essa igreja vai ficando calejada e ela vai perdendo a sensibilidade espiritual. Aí é por isso que o apóstolo Paulo escreve uma reprimenda, dizendo para eles, vocês começaram no Espírito, mas estão terminando na carne. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Porque muitos começaram no Espírito, mas infelizmente estão caminhando para terminar na carne. Por quê? Porque abriu mão de princípios elementares da vida cristã. É por isso que o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção de que a necessidade da igreja não abrir mão de viver no Espírito. Nos dias atuais, os dias odiernos, os dias aos quais nós estamos vivendo, nós estamos percebendo que estão trazendo coisas para dentro, para o seio da igreja, que faz com que a igreja não ande no Espírito, não viva no Espírito, e que ela não seja mais coparticipante das grandezas de Deus por meio do seu Espírito. E é por isso que ele faz questão de chamar a atenção deles, dizendo, eu digo porém. Observe que tem 2 pontos aí. Andai no Espírito e jamais, observe a expressão, e jamais. Ele está aqui, o apóstolo Paulo, quando está respondendo, porque se ele está escrevendo é porque ele ficou sabendo
de informações, ele teve informações concernente ao que estava sucedendo, concernente ao que estava acontecendo na igreja, na Galácia. E quando ele recebe as informações, ele responde desta forma, neste teor, dizendo, digo, porém, andai no Espírito. Agora, o que é andar no Espírito, irmão? E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência é vontade, é desejo, está relacionada à natureza da carne. Porque tem gente que acha que pelo fato, não, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu não tenho problema com a minha carne, pastor Raimundo. Muito engano. Muito engano, irmãos. A nossa carne milita contra o Espírito do Senhor que habita em nós. E o Espírito do Senhor que habita em nós milita contra a natureza da nossa carne. Há uma oposição entre a natureza da carne e a natureza do Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se vocês andarem no Espírito, jamais cumprireis, fareis a vontade da carne. E quando é que alguém passa a fazer a vontade da carne? É quando deixa de andar no Espírito. E é fácil perceber isto, quando alguém está cumprindo, deixando a concupiscência da carne tomar conta. É fácil. É fácil, irmão, olhar e discernir o crente que anda e vive no Espírito para aquele que está andando na carne. Não é difícil, não. O Espírito de Deus, que é responsável em conceder à igreja dons, e principalmente dons espirituais, um dos dons chamado dom de discernir espírito. O apóstolo Paulo está chamando a atenção a respeito disso aqui, sobre a questão dessa militância. A militância da carne contra a militância do espírito, que nós, na teologia, chamamos de dicotomia do confronto. Essa dicotomia, irmãos, é uma disparidade. Essa palavra dicotomia quer dizer disparidade. Há uma disparidade, não existe relação entre a nossa natureza e a natureza do Espírito. A maior prova disso é que quando o apóstolo Paulo começa a enumerar as obras da carne, nós podemos perceber que as obras da carne andam totalmente fora, na contramão do fruto do Espírito. Eu coloquei aqui um pequeno pensamento e coloquei assim, viver no Espírito envolve a crucificação da carne, das concupiscências e das paixões. O viver no Espírito significa uma vida totalmente dependente do Espírito de Deus. É por isso que muitos que começaram no Espírito, eles estão enredando pela carne. Por que digo isso? Porque quando alguém começa no Espírito, ele vive na dependência. Quando ele ia fazer algo, antes de fazer, ele buscava a direção. Agora já não busca mais a direção. Antes, alguém que orava para fechar um negócio, enquanto Deus não falasse, ele não fechava o negócio. Hoje, ele fecha o negócio sem buscar a direção. Antes, quem começou no Espírito, irmão, até para casar, orava. Senhor, é essa? É este? Agora não. Olhou, achou bonito, achou que tem dinheiro, já vai e casa. Por quê? Porque começou no Espírito e deixou de lado o andar, a dependência do Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos crentes na Galácia, porque eles começaram no Espírito. E quando eles começaram no Espírito, eles podiam desfrutar da gloriosa majestade e grandeza do Espírito de Deus no seio da igreja. Observe, irmãos, o que é andar no Espírito? O que é andar no Espírito? Andar no Espírito é justamente, eu vou usar um exemplo para você entender. Quando nós andamos em um veículo,
Quem tem um veículo sabe. Você entra no veículo, por mais que você esteja na direção, mas você depende totalmente da mecânica do veículo. Só que andar no Espírito, eu e você e eu, nós não somos os condutores. É o próprio Espírito que é o condutor. Andar no Espírito é dizer assim: eu dependo de ti. Eu preciso me submeter a ti. Quando nós adentramos a um carro, nós estamos submetidos à mecânica e à funcionalidade do carro. Tanto é que quando o carro quebra, a primeira coisa é pegar o telefone e ligar para um mecânico, porque a gente não dá conta de consertar. Ainda que abra ali o capô, né, pastor Reinaldo? Tente olhar em alguma coisa, mexer numa vela, mas tem que ligar para o mecânico. Por quê? Porque nós não temos o controle do veículo. Andar no Espírito é dizer assim: eu vou mergulhar no Espírito, e mergulhando no Espírito, eu não sou o condutor, eu estou debaixo da dependência do Espírito. Andar no Espírito é isso. Andar no Espírito, eu estou usando o exemplo de um carro para nós entendermos, irmãos. Para se dirigir um carro, há necessidade de que tenha habilitação. Apesar que tem gente que dirige sem habilitação, né? Mas o correto é dirigir o veículo com habilitação. Só que andar no Espírito não somos nós que estaremos na direção, é o próprio Espírito que está na direção. Então, se é o Espírito que está na direção, nós não precisamos dar pitaco nenhum para o Espírito Santo, porque tem gente que acha que pode dizer para o Espírito Santo o que ele deve fazer. Imagine, pastor Reinaldo está dirigindo, nós estávamos vindo da reunião de obreiros, pastor Reinaldo estava na direção ali, eu estava no banco do carona. E é ele quem estava ali, ó. Apesar de eu saber dirigir, eu não podia me chegar e dizer assim: ô pastor Reinaldo, peraí, passa a primeira, passa a segunda, passa a terceira, passa a quarta, não. Só que tem gente que muitas vezes quer andar no Espírito, mas quer dizer para o Espírito o que ele deve fazer. E andar no Espírito é justamente isso aqui, ó. Ao entrar no veículo chamado Espírito Santo, ele toma a direção e ele conhece o caminho, a rota da nossa vida. Primeiro, andar em Espírito requer obediência. Ninguém poderá andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É se submeter à vontade do Espírito. Para se andar no Espírito, há necessidade de que haja obediência daquele que entende que o Espírito de Deus é responsável em dirigir e guiar a sua vida. Segundo, andar no Espírito, há necessidade de que haja submissão. Reconhecer a autoridade do Espírito. Primeiro, obediência. Por que obediência? Porque sem obediência, nós não podemos desfrutar da direção do Espírito. Olha o apóstolo Paulo, quem lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo estava preparado para ir para outro lugar. Mas Deus resolveu dar uma visão a ele com um varão dizendo: ei, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ele ia para lá, pastor Reinaldo, pastor Marcílio. Mas a comitiva ia para lá. Mas o Espírito pegou e falou: atravessa a Macedônia, porque o negócio não é para lá, o negócio é para cá. Se o apóstolo Paulo não fosse um homem obediente, ele resistiria à voz do Espírito. E quando nós resistimos à voz do Espírito, nós estamos dizendo para o Espírito: eu sou desobediente.
É por isso que para se andar no Espírito, há necessidade de que haja obediência. O sofrimento de Jonas, diz o pastor Reinaldo, falando aqui, a fala do pastor Reinaldo, ele está dizendo, o sofrimento de Jonas foi justamente porque Deus disse para ele ir para onde? Para Nínive, na Síria. Mas a Bíblia diz que ele foi para onde? Para Tarsis. E Tarsis, 4.000 quilômetros, ao contrário da onde Deus havia ordenado para ele ir. Ele foi para Jope, primeiramente, e depois para Tarsis, sul da Espanha. Por causa da sua dureza e da sua desobediência, aconteceu que ele teve que ficar 3 dias no ventre de um peixe. Andar no Espírito é desfrutar do poder do Espírito e da direção do Espírito nas nossas vidas. Escute, irmão, escute o que eu vou vos dizer. Se nós buscarmos andar no Espírito e sermos guiados pelo Espírito, escute, nós minimizaremos, essa é a palavra correta, o nosso sofrimento. Diminuiremos o nosso sofrimento. Por que que muitas vezes nós cometemos diversos erros na nossa caminhada? Porque muitas vezes nós não queremos dar ouvido à voz do Espírito. Se nós ouvíssemos a direção do Espírito, a voz do Espírito, a direção do Espírito, acertaremos mais. E a verdade é esta, que nós precisamos andar no Espírito. E andar no Espírito requer obediência. Primeiro, obediência. Segundo, andar em submissão. Quando nós andamos em submissão para com o Espírito, nós reconhecemos a autoridade do Espírito. Porque a igreja, irmãos, a igreja, para crescer, ela não depende dos nossos diplomas. Ela não depende do nosso conhecimento. Ela não depende e ela não precisa, apesar que isso seja importante. Ela precisa e ela depende, o crescimento da igreja depende do poder do Espírito. A igreja cresce sob a influência do Espírito. A igreja, para crescer e para desenvolver, irmãos, pode ter o intelectual que for, mas se ele for desprovido do Espírito, não adianta. Ele pode ser poliglota, pode ser doutor, pode ser teólogo, pode ser, não, irmão, ele pode ser o que ele quiser ser. Se ele estiver desprovido do Espírito, não adianta. Agora, a igreja, quando ela é provida do Espírito, ela está debaixo da dispensação do Espírito, e ela busca crescer no conhecimento, no relacionamento, nas arestas posteriores, que agregam valores, aí ela cresce. O crente cresce. Porque os crentes lá na igreja na Galácia, eles achavam assim, não, a gente pode viver aqui na carne de qualquer jeito. Nós já alcançamos aqui o topo, só que aí Deus olhou para eles e pensou, e chegou a uma conclusão, de que eles estavam vivendo na carne, porque eles começaram no Espírito, mas estavam caminhando para a carne. Quantas pessoas no passado, irmão, começou a vida cristã, era uma bênção, trabalhava na obra, fazia a obra, não murmurava, não reclamava, não dava trabalho. Por quê? Porque quando o crente está cheio do Espírito, ele não persegue ninguém, ele não calunia ninguém, ele não dá trabalho para pastor, não dá trabalho para a igreja. Não, irmão, quando o crente está cheio do Espírito, ele está focado no céu, ele está focado com a eternidade, ele está focado, irmãos, com a salvação. É por isso que estava a confusão que estava lá. O apóstolo Paulo está chamando a atenção deles a respeito dos frutos da carne. Não foi à toa. É porque isso era manifesto no seio da igreja lá. Crentes que haviam desfrutado de uma vida gloriosa por meio do Espírito, agora estão enredados na carne. Prostituição. São os frutos, está dizendo aqui, ó. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia.
idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Tinha tudo isso lá. Inveja, tinha crente bebendo lá, enchendo o talo, irmão. Tinha crente lá, pastor Raimundo, que estava, glutão, comendo demais e bebendo demais. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí ele complementa o verso 22 dizendo, mas o fruto do Espírito... Irmão, eu quero ver um crente cheio do amor, está brigando. Cheio de alegria, cheio de paz, cheio de longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não existe lei contra isso aqui, não. Aí o apóstolo Paulo está chamando a atenção deles para que eles voltem a andar no Espírito. E primeiro, para andar no Espírito, há necessidade de que haja obediência. Segundo, submissão. Quando eu sou submisso ao Espírito, eu reconheço a autoridade e o poder do Espírito. E quando o crente, irmão, reconhece o poder e a autoridade do Espírito, e ele se propõe a andar no Espírito, o Espírito usa. O Espírito de Deus enche. O Espírito de Deus renova. O Espírito de Deus encontra liberdade para agir em cada vida. Terceiro, andar no Espírito requer dependência. Dependência. Você sabe que nos dias atuais, tem gente, irmão, que ele já não ora mais para pedir uma direção a Deus, não. Ele já não vive mais na dependência do Espírito. Por quê? Porque ele cresceu muito financeiramente. Ele cresceu muito intelectualmente. Ele cresceu muito diante da sociedade. Aí ele olha para si próprio e diz, espera aí, eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimento, eu sou influente. Eu tenho o poder, escute isso aqui, irmão. Eu tenho o poder político, de influência. Para que eu vou depender do Espírito? Não, eu já vou agindo com o meu intelecto e com a minha força. Só que a igreja primitiva, e principalmente uma igreja chamada a Igreja de Filadélfia, o interessante é que Jesus disse assim para ela, eu conheço as tuas obras. Sei que tens pouca força, mas tem guardado a minha palavra. Olha aí, irmão. E não negastes o meu nome. Irmão, essa igreja era uma igreja dependente do Espírito, porque ela não havia abandonado a palavra do Senhor e não negava o nome do Senhor. Ela era dependente porque ela não tinha força. Ela não tinha poder econômico, não tinha poder financeiro, não tinha influência no seio da sociedade da qual ela estava inserida, que era a Ásia Menor, mas ela tinha poder do Espírito. E como ela tinha poder do Espírito, quando Jesus veio sobre ela, sabe o que foi que Jesus fez com ela? Disse para ela, disse, eu vou te guardar do dia da provação. Eu vou te dar um nome. Você vai ser coluna no santuário, porque essa igreja, irmãos, ela vivia debaixo da dependência do Espírito. E quando o crente vive debaixo da dependência do Espírito, é coisa sublime. Pastor, o que é viver debaixo da dependência do Espírito? É justamente quando nós precisamos de uma orientação, de uma direção. Você já parou para pensar que tem dia que o negócio não está bom? Tem dia que lá no trabalho você percebe que o negócio está fora do normal. Você tenta daqui, tenta dali, e as coisas não acontecem. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é a hora do crente parar e dizer, Senhor, me dirige.
Senhor, me mostra o que está acontecendo. Porque o crente que, olhe para cá, irmão, por favor, o crente que anda no Espírito, ele consegue enxergar além do crente carnal. O crente que anda no Espírito, ele sabe discernir o que é espiritual e o que é carnal. O crente que anda no Espírito, ele sabe quando é ação maligna e quando é ação natural. O crente, irmão, que anda no Espírito, ele sabe discernir o que é espiritual e o que é natural. É por isso que nós precisamos voltar a andar no Espírito, sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos perdidos. E a gente começa a olhar as coisas ao nosso redor e não temos capacidade de discernir. Foi o que aconteceu com essa igreja, porque ela havia deixado de andar no Espírito. Porque quando a igreja ela anda no Espírito, tudo que está acontecendo ao seu redor, ela consegue perceber e entender o que está ocorrendo. Por que é que as coisas estão do jeito que estão? Tem gente dentro da igreja achando que o pecado é coisa natural e normal. Não é não, irmão. Isso é porque tem gente que deixou de andar no Espírito. Porque quando se anda no Espírito, a necessidade do crente buscar santidade. A necessidade do crente desenvolver uma vida de oração. Uma vida de comunhão, uma vida de consagração. De exame cotidiano da palavra de Deus. E esses crentes, que negócio de andar no Espírito, a gente não precisa, nós não precisamos mais da direção do Espírito. Andar no Espírito é se entregar ao Espírito. Quando tu entra num avião, quando tu entra num ônibus, quando tu pega uma carona, você está proposto a quem está na direção, a quem está dirigindo e ao veículo. Quando nós andamos no Espírito, nós estamos dizendo assim, ó, eu estou deixando de andar com as minhas pernas para depender de ti. Quando tu entra no carro, ei, tu não anda com as tuas pernas, anda? Não. É o carro que movimenta as rodas. E quando nós andamos no Espírito, nós estamos dizendo assim, eu estou abrindo mão do meu caminhar, da minha forma de andar, da minha maneira de caminhar, do meu jeito de caminhar, para me repousar sobre os teus braços e deixar-te, ó Espírito Santo, tu me conduzires pelo caminho da eternidade e pelo caminho da salvação. Primeiro, andar no Espírito, obediência. Segundo, submissão. Terceiro, dependência. Depender do Espírito. O que é depender? Quando nós dependemos de alguém, nós ficamos assim, ó, de braços cruzados. Alguém fala assim, ô irmão, você não, eu não posso fazer nada não. Por que não? Eu estou dependendo de fulano ali, ó. Não é assim, pastor Reinaldo? E depender do Espírito é justamente isso. É nós não agirmos. É esperar a direção do Espírito para tomarmos uma decisão. Quem trabalha aqui tem um chefe. Você faz alguma coisa sem o seu comandado mandar? Faz? Não faz? Não faz. Lá na Polícia Militar, não tem como. Lá tem um comandante, não é? Tem o comando geral. As ordens emanam da onde? De cima, não é? Da mesma forma, da mesma maneira é com Deus. As ordens emanam de lá de cima, do trono sublime de Deus. E Deus está dizendo, ande no meu espírito, que eu vou lhe conduzir. Você já observou que lá no seu trabalho, estou usando um exemplo simples para nós entendermos. Lá no seu trabalho, se você fizer alguma coisa contrária à natureza da ordem do seu superior, você vai ser repreendido. Da mesma maneira é com o Espírito de Deus.
O Espírito de Deus, o que Ele quer é que nós sejamos submissos a Ele. Por que muitas vezes sofremos a pena? Porque nós fazemos, muitas vezes, coisas que são contrárias à natureza do Espírito de Deus. É por isso que a necessidade de sermos submissos. E submissão requer entrega total. E o Espírito de Deus está dizendo essa noite, por intermédio da palavra: seja submisso e se entregue a mim, que eu vou conduzir a sua vida, vou lhe dirigir. O quarto é concordância. O quinto, para andar aqui no Espírito, andar no Espírito requer humildade. A Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses, lá em Tiago, que Deus, Ele dá graça aos humildes. Mas Ele resiste a quem? Aos soberbos. Há uma resistência de Deus para com o soberbo. Da mesma maneira, há uma resistência do Espírito Santo para com o soberbo. Mas aquele que procura andar em humildade diante do Espírito vai desfrutar da gloriosa presença e da gloriosa ação do Espírito na sua vida. Há necessidade de andar em humildade. E andar em humildade, irmão, não é andar com um chinelo rasgado, não. Uma roupa velha, não. Não é, pastora Arlete? Não é isso, não. Andar em humildade é ter um coração contrito e sensível para compreender quando o Espírito de Deus está falando. Porque Deus, quando fala conosco, não é nos nossos ouvidos, é na nossa consciência, transmitindo ao nosso coração. É por isso que o salmista Davi, ele falou: Senhor, lá no Salmo 51, ele fala a respeito de um coração contrito, de um coração quebrantado. E ele diz assim: um coração quebrantado, ó Senhor. O Senhor não rejeitará, não menosprezará. Irmão, andar em humildade é andar com o coração contrito, sensível, com o coração quebrantado. É quando você está lá, na beira da pia, irmão, lavando aquele prato, ou passando aquela roupa. Mas o Espírito Santo está falando ao seu coração e à sua mente, lhe dando direção. É quando nós estamos ali, no automóvel, dirigindo, mas estamos ali contritos com Deus, com o coração quebrantado, e o Espírito de Deus está dando direção. Há necessidade de que haja humildade da nossa parte para reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa dependência, e que nós precisamos da orientação do Espírito de Deus. O interessante, sabe o que é? É que há um texto na Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 8, que diz assim, que Deus conhece a mente do Espírito, e a mente do Espírito, e o Espírito conhece a mente do Senhor. O Senhor, nosso Deus, conhece a mente do Espírito, e o Espírito conhece a mente do Senhor. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o Espírito que está em nós, quando Ele intercede por nós, por meio de um coração que está quebrantado, contrito, Deus reconhece reconhece a nossa fragilidade, porque é na nossa fraqueza que o Espírito Santo entra na intercessão com gemidos, e Deus olha para o Espírito e vê a sinceridade do gemido do Espírito, porque o Espírito está transmitindo aquilo que o nosso coração está transmitindo, mas que muitas vezes, por meio de palavras, nós não conseguimos expressar. E quando eu estou falando de andar em humildade, não é, irmãos, andar de qualquer maneira. Andar em humildade é ter um coração quebrantado. Um coração disposto a obedecer. Olha, quando você encontra alguém que tem a capacidade de pedir perdão para o outro, é porque ele tem um coração quebrantado. Quando alguém tem a capacidade de chegar assim: pastor Reinaldo, vem cá, eu quero lhe pedir perdão. O senhor me perdoa? Você pode ter certeza, irmãos, que isso aqui é um coração humilde, quebrantado diante de Deus e sensível à voz do Espírito.
Se tem uma coisa que Davi pediu no Salmo 51 foi: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Não me repulses, não me lances fora da tua presença. Olha aí, ele ainda pediu mais: restitui-me a alegria da salvação. Irmão, quem é que concede ao crente a alegria da salvação? É o Espírito Santo que está sobre nós. Esses crentes haviam perdido a alegria de servir ao Senhor, porque quando começa a andar na carne, é porque está perdendo a alegria da salvação. E andar no Espírito, irmãos, é justamente isso aqui, ó. Às vezes alguém pergunta assim: pastor, você foi para tal estado de quê? Você foi de ônibus? Você foi de avião? Se eu entro no avião, sou eu que estou pilotando o avião? Não. Lá tem um piloto habilitado. Motorista do ônibus, né? Motorista habilitado. Eu deito ali, irmão, ó, sento na cadeira ali, ó, e eu estou totalmente entregue a quem? A direção de quem está dirigindo. E quando eu me proponho a andar no Espírito, eu estou dizendo assim: eu não vou andar do jeito que eu quero, eu vou andar segundo a direção do Espírito. Agora, o que é ser guiado pelo Espírito? Porque há um confronto aqui, ó. Há uma luta, há uma batalha. Há uma batalha. Interessante que o apóstolo Paulo, ele diz assim, irmãos, ó, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra o quê? Principados e potestades do mal que habitam nas regiões celestiais. Ó, interessante. Ele diz isso para a igreja em Éfeso, mas para os Gálatas ele está dizendo assim: ei, vocês aí, além de estar lutando contra principados e potestades, vocês estão também lutando contra o Espírito de Deus. Porque quando nós estamos exercendo a vontade da carne, nós estamos lutando contra o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus está constantemente nos alertando e dizendo: cuidado, você está na carne. E o crente, ele precisa acender a luz. Ele precisa acender a luz e dizer: opa, eu preciso jejuar. Eu preciso consagrar. Eu estou precisando orar mais. Eu estou precisando jejuar mais. Eu estou precisando consagrar mais a minha vida. Eu estou precisando descer mais do salto. Por quê? Porque nós estamos mais tendenciosos para a nossa carne. Olha, interessante que Jesus falou o seguinte. Jesus falou o quê? Que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Ele falou que a carne é o quê? Fraca. A carne é fraca. Mas o Espírito, que Espírito é? O Espírito do homem. Ele está pronto. Para quê? Para receber de Deus por meio do seu Espírito. Mas a necessidade de que nós nos inclinemos mais para o Espírito do que para a nossa carne. Mas esses crentes aqui, irmão, estavam mais inclinados mais para a carne do que para o Espírito. Observe aqui, ó, no verso de número 17. Novamente aí. Porque a carne milita contra o Espírito. O que é militância? O que é uma militância? Nós temos aí, irmãos, todos os dias nas redes sociais, no WhatsApp, vídeos de militância. É ou não é? O que é uma militância? Uma militância é uma espécie de ideologia, ou um conceito, ou preconceito, a respeito de uma ideia, ou de um conceito. E o que é uma militância? A carne tem um conceito. E que conceito é esse? Prazer e morte. A natureza da carne é o quê? Satisfação carnal, que leva o homem para a morte. Agora, qual é a natureza do Espírito? Qual é a militância do Espírito? A militância do Espírito é santidade. A militância do Espírito é amor. A militância do Espírito é bondade, é longanimidade, é benignidade. Irmãos,
a militância do Espírito é o fruto do Espírito. Agora, a militância da carne são os frutos da carne. É tudo aquilo que diz concernente aos frutos da carne, é a militância, é aquilo que a carne quer. Agora, nós precisamos, como igreja, acordar para que nós não venhamos dar lugar à carne. E procurar andar no Espírito. Agora, o que é ser guiado pelo Espírito? Interessante. Eu vou usar outro exemplo simples, para nós entendermos. O que é ser guiado? Quando alguém viaja do Brasil e vai fazer uma excursão fora do Brasil, em Israel, um exemplo. Chega lá, não tem um guia? Tem. Que conhece o caminho, conhece as rotas, conhece cada vilarejo, cada montanha, cada lugar, nome por nome, detalhe por detalhe. Assim é o Espírito de Deus. Ele conhece detalhe por detalhe a rota da nossa caminhada, da nossa vida. Só que tem gente que acha que o Espírito não conhece. Irmãos, o Espírito de Deus é o próprio Deus. O Espírito do Senhor é o próprio Deus. E tu achas que Ele não conhece a rota da minha vida, a rota da tua vida? Ele conhece por inteiro a rota das nossas vidas. Só que tem gente que não aceita a direção do guia. Se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Que lei? A lei da morte. O crente que é guiado pelo Espírito, ele não está debaixo do jugo da lei da morte. Por quê? Porque ele foi liberto e agora ele tem direito à vida eterna. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, se, que é condicional, ou mas, ou todavia, ou contudo, ou entretanto, ou porém, que é uma preposição condicional, ele está dizendo, mas, se sois guiados pelo Espírito, fique tranquilo, a morte não tem poder, a morte eterna não tem poder sobre vós, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus e fostes comprados pelo sangue precioso de Jesus. Agora, como é que eu faço para ser guiado pelo Espírito? Eu preciso aceitar a direção do Espírito. Tem horas, pastor Rinaldo, que o Espírito de Deus vai falar assim, ei, meu servo, senta. E tu tem que sentar. Tem hora que o Espírito do Senhor vai falar, ei, levanta-te. E tu vai ter que levantar. Tem horas que o Espírito vai dizer silêncio. E você e eu teremos que silenciar. Tem horas que o Espírito vai dizer, ei, abre a boca e fala. Aí você tem que abrir a boca e falar. Tem horas que o Espírito de Deus vai dizer, aquieta-te. Aí nós teremos que nos aquietar. Tem horas que o Espírito vai dizer, ei, avante. E nós teremos que avançar. Porque se nós estamos debaixo da direção do Espírito, nós não andamos conforme a nossa vontade, nós andamos conforme a direção do Espírito. Um dia eu estava no sul de Minas Gerais pregando e tinha um cantor lá comigo. Nós estávamos na casa de um pastor hospedado. E pastor Raimundo, aquele cantor, ele falou assim para mim, rapaz, eu estou encabulado. A esposa do pastor, ela é exagerada demais. Eu falei, como assim, meu irmão? Mas você não observou, não? Que tudo dela é se Deus quiser. Se Deus quiser, parece que ela não tem vontade própria. Eu ri, pastor Raimundo, eu ri dele, eu ri. Eu ri dele. Irmão Alexandre, ele falou assim, ela é muito exagerada, fica parecendo que ela quer transmitir uma santidade. Eu falei, ela não está querendo transmitir santidade nenhuma, não. É porque o crente que é acostumado a andar na direção de Deus, na direção do Espírito, ele é assim mesmo. Ele não faz nada sem a ordem do Espírito de Deus. Ele estava ouvindo ela conversando com a filha, e a filha falando para ela, ei mamãe, nós vamos ou não vamos, no final do ano, passear na casa do irmão dela, que era filho dessa irmã, esposa do pastor. Aí ela falou assim,
minha filha, se Deus permitir. Aí o irmão cantor ficou inchado. Ele falou assim, ela está querendo ser espiritual demais. Tudo ela fica dizendo, se Deus permitir. Fica parecendo que ela não tem vontade própria. Eu disse para ele, rapaz, não se meta com crente que tem intimidade com o Espírito do Senhor. Crente que tem intimidade com o Espírito Santo, ele não dá um passo sem pedir orientação a Deus, não, irmão. E para ser guiado pelo Espírito, a necessidade de que nós aceitemos a direção do Espírito. Porque tem crente, pastor Reinaldo, que ele pensa assim, rapaz, eu sou bem sucedido na sociedade, eu sou um empresário muito conhecido, eu sou um camarada que eu sou privilegiado, eu tenho recursos, eu lá preciso de conselho e da direção de ninguém. Ei, irmão, escute. Nós temos o Espírito Santo, que além de ser o nosso guia, ele também é o nosso intercessor, e ele também é aquele que dirige a nossa vida. Tem alguns por aí que dizem assim, não, ninguém manda em meu nariz não, e o Espírito Santo fica onde? Fica onde? Nós precisamos, irmãos, entender que para ser guiado pelo Espírito, eu preciso aceitar a direção do Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito enxerga onde eu e você não enxerga. O Espírito de Deus vê aonde eu e você não vê. O Espírito de Deus conhece aonde eu e você não conhece. O Espírito de Deus sabe o que eu e você não sabe. O Espírito de Deus entende o que eu e você não entende. Ei, o nosso futuro, eu e você, não conhecemos e não sabemos. Ainda que Deus levante alguém e use alguém para falar algo a respeito do futuro. Mas quem conhece de forma precisa o nosso futuro é Deus. E o Espírito Santo está dizendo, deixa eu te guiar, deixa eu te dirigir, deixa eu te orientar, porque eu conheço a rota da sua vida. Ser guiado pelo Espírito é necessário aceitar a lei do Espírito. Pastor Marcos, e o Espírito de Deus tem lei? Tem. Qual é a lei do Espírito? Amor e santidade, porque Ele é santo. Para mim ser guiado pelo Espírito, aceitar a direção do Espírito, eu preciso andar conforme a lei do Espírito. Um guia, quando está guiando alguém, ninguém vai dar palpite para ele não, porque eu não conheço o caminho. Como é que eu vou dar o palpite para o guia, pastor Reinaldo? Como é que eu vou falar para o guia, não é por aqui não, é por aqui não. O guia vai dizer, você conhece o caminho? E o Espírito Santo está dizendo, deixa eu te guiar, deixa eu te dirigir, porque eu conheço o teu caminho. Eu conheço a rota da sua vida. Aceite a minha lei, se submeta à lei da santidade, à lei do amor, que eu vou te dirigir e você vai ser feliz. Porque tem gente que acha que ser guiado pelo Espírito é andar de qualquer jeito. Não, irmão. Interessante, pastor Marcílio, que a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, irmãos. A Bíblia diz assim, ó, que Noé andou com Deus. Espera aí, foi Deus que andou com Noé ou Noé que andou com Deus? Os pais mais velhos aqui, está ali o pastor Raimundo, o pastor Reinaldo, evangelista Francisco, os mais velhos. Sabe muito bem, irmão Noelcio tem 2 filhos, bonitão aí, 2 gêmeos. Nós que somos pais, irmãos, chama um filho para orientar ele, e diz assim, eu não quero você andando com fulano, porque ele não é boa companhia para você. Eu não quero você andando com ele. Por quê? Nós falamos isso. Porque se ele andar com aquele lá, que não é boa companhia, ele irá se submeter ao quê? A forma de andar, de se comportar, de falar, os modos, as maneiras. É por isso que não foi... interessante, o que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia diz? Foi Deus que andou com Noé ou Noé que andou com Deus?
Como é que é a história? Andou com... Porque Deus estava dizendo, você vai andar comigo, você vai se submeter a mim. Você vai se submeter à minha vontade. Vai se submeter às minhas leis. À minha direção. É a diferença, irmão. Quando o homem anda com Deus, ele está dizendo assim, eu vou andar conforme a sua vontade, conforme a sua direção. Se eu for andar com o pastor Marcílio, eu tenho que me submeter, irmãos, à forma do pastor Marcílio andar. O pastor Marcílio vai chegar lá no quartel, pá, e daqui a pouco está eu lá também, batendo continência. Né? E aí, chefe? Não é assim? Né? Ó, sentido? Eu vou me submeter à forma dele andar. Agora, quando eu aceito aqui, ó, a lei do Espírito, eu estou dizendo, eu vou andar conforme a sua regra. Eu vou andar conforme os seus mandamentos, as suas leis, as suas ordenanças, os seus juízos. Ser guiado pelo Espírito é dizer assim, eu não vou andar do jeito que eu quero não, eu vou andar do jeito que o Espírito quer. E como é que o Espírito quer que eu ande, pastor Marcos? Em santidade, em verdade, em sinceridade, em amor, em comunhão com a igreja e com Cristo. Como é que o Espírito quer que eu ande? Quer que eu ande de conformidade com a sua palavra. Qual é a lei do Espírito? Santidade e amor e a sua palavra. Essa é a lei do Espírito. Terceiro, ser guiado pelo Espírito. Eu preciso aceitar a conduta do Espírito. Qual é a conduta do Espírito? Santidade. Qual é a conduta do Espírito? Santidade. E se a conduta do Espírito é santidade, não existe nada que desabone a conduta do Espírito. E se não existe nada que desabone a conduta do Espírito, quando eu me submeto à conduta do Espírito, eu procuro andar conforme a conduta do Espírito, irmão, fique tranquilo, não vai ter nada que lhe desabone. Ninguém vai poder apontar o dedo e dizer, sabe aquele irmão? Ele compra e não paga. Ele é caloteiro. Não, ele é mentiroso. Olha, ele está tomando umas canjibrinas escondido aí. Mas quando nós nos submetemos à conduta do Espírito, irmão, você pode vir de longe, andando de longe, alguém bate o olho e diz, ei, ali vai uma santa mulher de Deus. Ali é um santo homem de Deus. Ele tem pureza no falar, tem pureza no olhar, tem pureza no cumprimentar, tem pureza em se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque ele segue a conduta do Espírito. O crente, irmão, quando segue a conduta do Espírito, onde ele chega, ele é conhecido como alguém diferente. Alguém olha para ele e diz, rapaz, esse irmão, esse evangelista Francisco, ele é diferente. Rapaz, tem um negócio nele que me chamou muita atenção. A conduta do Espírito. A conduta do Espírito, irmãos. A conduta do Espírito é santidade, é verdade, é amor, é lealdade, sinceridade. O quarto aqui, para sermos guiados pelo Espírito, nós precisamos nos submeter à vontade do Espírito. Imagine, irmãos, uma luta, uma militância entre a minha vontade e a vontade do Espírito. Olha a vontade do profeta Elias. Era se esconder numa caverna. Mas qual era a vontade do Espírito na vida dele? Que ele prosseguisse, que ele caminhasse. Olha aí. Qual era a vontade do Espírito de Deus na vida de Jonas? Era que ele fosse para Nínive anunciar a palavra de Deus. Mas qual era a vontade de Jonas? Fugir. Imagine aí. A vontade dos 4 primeiros discípulos de Jesus. André, Pedro, Tiago e João. Qual era a vontade deles? Pescar, ganhar dinheiro e ficar rico. Mas qual era a vontade de Jesus para eles? Se tornarem pescadores de homens.
Uma das maiores dificuldades nossas, irmãos, uma das maiores dificuldades que nós temos é justamente aceitar a vontade do Espírito em nós. Porque muitas vezes o Espírito quer te usar, mas você não quer ser usado pelo Espírito. Muitas vezes Deus, o desejo ardente de Deus é que tu sejas um vaso cheio de graça e de poder, mas você fica se excusando, se escondendo e se autocondenando, dizendo que Deus não vai te usar. Mas se nessa noite nós nos submetermos à vontade do Espírito, nós nos tornaremos vasos cheios do Espírito de Deus. Fique de pé, irmão. Que nós voltemos a andar no Espírito. Que nós voltemos para debaixo da direção do Espírito do Senhor. Nessa breve oração, ore ao Senhor pedindo: Senhor, ensina-me. Eu quero andar no Teu Espírito. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. A partir de hoje, eu quero ter uma nova vida, uma vida totalmente diferente da vida que eu tenho vivido até aqui. Eu quero andar no Teu Espírito. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Eu quero desfrutar do andar em Ti. Eu quero desfrutar desse privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo. Curve sua cabeça. Ore comigo, Senhor Deus. Nós rogamos a Ti nessa noite, que nós queremos, ó Deus, nesta noite, é andar no Teu Espírito Santo, é sermos guiados pelo Teu Espírito. Ó Senhor, como Tua igreja, nessa noite, o nosso desejo é andar em Ti, andar no Teu Espírito. Ó Senhor, ser guiado, ser dirigido, ser direcionado pelo Teu Espírito Santo. Para que nós possamos desfrutar, ó Senhor, daquilo que o Senhor tem reservado para nós como Tua igreja. Para que nós possamos, Senhor, andar de conformidade à lei do Teu Espírito, a mente do Teu Espírito, a vontade do Teu Espírito. Ó Senhor, nós Te pedimos nesta noite, nos ajuda, ensina-nos a andar no Teu Espírito. Nós nos submetemos ao Teu Espírito nessa noite. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém?